Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo novo, né? Eu vou responder algumas perguntas. Esse é o primeiro que eu tô fazendo, então eu coloquei a caixinha no Instagram. Mas como eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui não me acompanham muito no Instagram, a partir desse vídeo eu vou tirar as respostas do YouTube mesmo. Então quem quiser fazer uma pergunta pro próximo vídeo, que eu vou tentar soltar semana que vem, pode colocar sua pergunta nos comentários desse vídeo aqui. Lembrando, se você for membro é mais fácil de eu ver a pergunta, porque destaca, ou se você fizer algum tipo de doação. Eu não vou ler só as perguntas de quem está doando, mas às vezes se tiver uma doação de 50 centavos é mais fácil para mim, porque destaca o seu comentário. É mais fácil de eu achar dentre os outros, porque talvez tenha bastante. Beleza? Eu vou ler as perguntas, as melhores que eu conseguir selecionar. Outra coisa é que muita gente assiste os vídeos do canal e ainda não é inscrito, então se você puder se inscrever rapidinho, curtir o vídeo, ajuda muito a estar divulgando mais o vídeo nessa comunidade do Jiu-Jitsu, beleza? Eu vou começar com as perguntas aqui no Instagram. A primeira pergunta foi do Cop, que ele perguntou assim: por que tua guarda é forte se suas pernas são de frango? A técnica é maior do que a força? Tipo, mais importante? Então, apesar de eu estar rindo, eu acho que isso eu tô tirando da minha cabeça, tá? A maioria das perguntas. Tem coisa que eu vou pesquisar pra não falar besteira, mas isso eu vou tirar da minha cabeça pela minha vivência no jiu-jitsu, né? Eu faço jiu-jitsu há quase 20 anos e o jiu-jitsu você cria uma força específica para as posições que você mais trabalha. Isso é óbvio, né? Então, além de você trabalhar muitas posições, você saber como se posicionar, porque o jiu-jitsu é completamente, é 100% alavanca, né? Então você já sabe como se posicionar, você já sabe como lidar com o corpo do adversário ali, aonde você tem que botar a mão, como se posicionar, para você já parecer mais forte. Parecer que eu digo você treinar com alguém muito forte, que não sabe onde colocar a mão, a força da pessoa é em vão, né? Isso é física, né? E eu acho que com o tempo, fazendo as mesmas posições, você adquire um pouco de força naquilo ali. Vou dar um exemplo, né? Eu faço guarda há muito tempo, fiz muito tempo de guarda fechada. Eu tenho uma força de adução na perna e de contração na posterior muito forte, mas que não se transfere tanto para academia. Se eu for fazer um leg press na academia, talvez eu não seja tão forte assim, né? Então eu acho que o jiu-jitsu cria uma especificidade de força, né, em algumas situações que você trabalha a vida inteira e que fazem você aparentar ser muito forte, mas porque você sabe se comportar muito bem naquela posição ou realmente desenvolveu força para aquelas posições do seu jogo, que é o meu caso. Provavelmente eu aparento ter muita força em algumas posições que eu faço muito bem, pela alavanca ser boa e por eu já fazer há tanto tempo que eu desenvolvi força naquilo ali, né? Então, é isso. Vamos lá, não sei se eu corto entre uma e outra. Acho que você pode ir cortando. Melhor, né? Ah, tá, não, cortar o vídeo? Não, você corta na hora de editar. Tá. Essa aqui é boa. Na academia que você treina, um jovem atleta que se destaca, ele tem suporte / orientação para uma carreira dentro do jiu-jitsu? Jorge Luiz que perguntou essa aqui. Então, cara, essa é uma realidade do jiu-jitsu que a galera não vê, né? Isso praticamente não existe no Brasil, né? De um suporte. Você pode ter uma orientação. Eu acredito sim que a gente tem uma orientação do que fazer, e eu acho que a gente ainda é guiado muito pelo exemplo no jiu-jitsu. Você vai vendo o que fulano e ciclano que se destacam estão fazendo e você vai tentando fazer. A questão do suporte, cara, é uma parte muito difícil, né? Porque você tem uma equipe grande e aí tem um dilema entre você vai apoiar quem tem chance de ter resultado agora para a equipe e trazer pontos de volta, ou você vai dar apoio para alguém que é uma promessa, um jovem promissor. É muito difícil você pesar na balança. Se é a minha equipe, eu acho que eu daria prioridade para quem tá na bola da vez, para quem tem chance de pontuar agora pela equipe, quem tá na hora de ser campeão mundial. E o promissor precisa ir trabalhando ali como dá, né? Isso porque os recursos são escassos, diferente de certas equipes que hoje em dia, não falando mal, já começam com dinheiro. Tipo assim, eu tenho muito dinheiro e vou abrir uma academia. Aí beleza, eu acho um jovem promissor e eu invisto. Mas uma academia que começa por baixo, que primeiro desenvolve os atletas e não tem tanta estrutura financeira ainda, como é o nosso caso do Jeff Team. Não que a gente não tenha estrutura, mas o financeiro para investir em atleta é sem retorno, basicamente. É por amor. Então não faz tanto sentido você conseguir investir muito em promissores,
né? É um investimento que você pode fazer, o que foi feito comigo, né? O Júlio me deu a oportunidade de morar na academia quando eu era mais novo, né? Eu morava em Saquarema, não tinha mais treino, fui morar na academia para treinar com os melhores. Apareceu uma passagem que pode ser dada para alguém, pô, vamos dar para esse moleque, para ele, pô, ter essa experiência, evoluir, né? São esse tipo de oportunidade. E claro, para mim o mais importante, quando você é um jovem promissor e dedicado, mais dedicado do que promissor, eu acho que as pessoas, mesmo que a equipe não possa, as pessoas começam a te dar oportunidade. Foi assim comigo, eu recebi muita oportunidade de pessoas que me enxergavam como promissor. E é o que eu tento fazer também, né? Quando eu vejo pessoas promissoras que eu possa ajudar de alguma forma, as pessoas são dedicadas, eu tento ajudar. Vamos lá, outra aqui. Tá precisando fazer mais vídeo pro YouTube, você e o Bernardo. Você ajudou ele no Brasileiro. Não entendi se foi uma pergunta, você ajudou ele no Brasileiro ou confirmação. E sim, eu tô precisando fazer mais vídeo, mas como eu tô gravando pra plataforma também, já vou deixar o link aqui embaixo, galera. A plataforma é o que a gente lançou da Jeftin, é um site que você pode estudar jiu-jitsu, tem vlog, tem muita aula, muita aula. O nível das aulas, assim, tá bizarro na plataforma, bizarro. Tá muito, muito, muito bom a qualidade. E tem vlogs que são parecidos com os vlogs que eu faço no canal, mas tem um entretenimentozinho, entrevista, vários caras foda assim, gravando posição e ensinando, né? Enfim, e eu tenho ficado com menos tempo para gravar pro YouTube e um pouco sem criatividade, porque a minha rotina é a mesma sempre. Em breve eu vou estar viajando de novo com o Bernardo e vou trazer mais vídeo. Enquanto isso, vão para o canal do Bernardo, que ele está gravando vídeo com mais frequência que eu. Tá? A galera aqui no meu canal já tem conhecido ele bastante, né? E sobre ter ajudado ele, né? O Bernardo é uma pessoa que se dedica muito, e muito mesmo, e tipo assim, eu tô disposto a ajudar ele com o que eu puder tecnicamente, né? Eu já treino há bastante tempo, eu tenho uma experiência maior do que a dele, então o que eu puder ajudar ele nesse quesito eu ajudo, mas ele faz por ele mesmo, né? Eu não faço nada por ele além de tentar ajustar tecnicamente alguma coisa que eu veja ou dar uma dica de treinar assim ou assado que eu tenha passado já pela experiência que ele tá passando. E é isso, os méritos são dele. É difícil de viver, essa pergunta foi do Lucas, tá, que passou, agora do Bernardo. É difícil de viver jiu-jitsu no Brasil? Cara, essa é uma questão muito importante, né? Eu acho que é mais fácil para quem vem treinando desde criança. Quando você é criança, seus pais, mesmo que você seja, não tô falando pobre de não ter recurso nenhum, mas mesmo que você não tenha uma condição financeira muito ruim, você tem uma condição financeira normal, e você vem de criança, seus pais vêm te apoiando, e você consegue construir um nome, as pessoas começam a te conhecer, você começa a ter oportunidades quando você vai ficando mais velho. Foi o que aconteceu comigo. Meu pai, quando eu era criança, se desdobrava para pagar minhas coisas, minhas competições. Eu tinha os patrocínios ou outro, porque criança é mais fácil você achar apoio, né, num esporte que não é tão profissional no Brasil. E aí quando eu fui virando adulto, eu já conhecia muita gente, já tinha ganhado muito evento, já tinha um nomezinho dentro da equipe e tal, que me ajudou a ter mais oportunidade. Quando você começa de adulto e você não é playboy, você não tem dinheiro, cara, é muito difícil viver no Brasil com jiu-jitsu, porque você vai ter que trabalhar e treinar. Ah, lá fora você não tem que trabalhar? Lá fora você tem que trabalhar. Só que lá fora você trabalha no final de semana no campeonato, o dinheiro que você faz é suficiente para você pagar a inscrição de um Open, pagar a viagem e lutar. Aqui, mano, você vai para um Open em Vitória, você vai gastar R$1.000, 1.000 e pouco. Quanto tempo você tem que trabalhar de alguma coisa para fazer esse dinheiro? Ah, é só querer, trabalha de CLT o dia inteiro. Mano, desculpa, quem trabalha o dia inteiro no emprego dificilmente vai ter chance de ser campeão mundial, de estar em alto nível. Porque não tem como. O jiu-jitsu, para ser atleta, já é um trabalho. Não tem como você trabalhar o dia inteiro, ser atleta ao mesmo tempo. É muito difícil você chegar no alto nível. Então lá fora, por mais que você tenha que trabalhar e correr atrás, como o dinheiro vale mais, você pode trabalhar um pouco menos e usufruir mais do dinheiro para sua vida de atleta. Você consegue comprar um suplemento barato, você consegue pagar a inscrição de campeonato barato, você consegue um transporte mais barato. Então é mais fácil você trabalhar de alguma coisa lá fora e viver do jiu-jitsu. Né? Não em questão de oportunidade, de lá fora eles pagam um salário para atleta. Não. Mas o dinheiro vale mais, então o seu esforço com outras coisas é menor. E é isso, e as pessoas compram mais jiu-jitsu, as pessoas compram mais aula particular, compram mais seminário, compram mais cursos. Tem mais dinheiro circulando dentro do esporte lá fora do que no Brasil, e isso se torna mais difícil aqui no Brasil. Agora, se você é playboy aqui no Brasil, não que isso seja
o playboy no sentido pejorativo. Se você tem uma condição financeira boa e o seu pai fala, seus pais, sua família fala assim, ó, vai e eu vou te apoiar, cara, aqui é um dos melhores lugares porque você tem competição de nível altíssimo todo final de semana, muito treino em qualquer lugar, só depende de você, da sua dedicação, se você tem isso, exclusivamente da sua dedicação, nada mais. Se você não quiser também tá tudo bem. Porra, essa é boa também. Tentar não ofender nenhum gringo. Você acha que o jiu-jitsu nos Estados Unidos está crescendo a ponto de passar o Brasil, gi e no gi? Cara, essa questão American Jiu-Jitsu e Brazilian Jiu-Jitsu é muito simples pra mim. O jiu-jitsu começou primeiro no Brasil, se tornou muito popular no Brasil, e é óbvio que a gente, no momento, é superior. Porque começou aqui, a gente pratica mais tempo, a gente tem mais gente com qualidade. A partir do momento que migra para outro lugar, eles começam na estaca zero. Porém, na estaca zero, só que eles levaram os melhores que nós temos para fora do Brasil. Logo, a evolução deles vai ser mais rápida do que foi no Brasil, ainda mais na era moderna, com você poder estudar jiu-jitsu de que é forma. As pessoas treinam uma com a outra, fazem intercâmbio entre academia, que não existia antigamente, para poder treinar e evoluir. Né? Então, os gringos estão evoluindo muito rápido, porque eles têm uma facilidade maior financeira para adquirir tudo que é conhecimento, e o jiu-jitsu mudou hoje em dia, como eu falei, os melhores estão lá fora dando aula para eles. Você tem conhecimento sobre como treinar, com quem treinar, que técnicas treinar, tudo disponível na internet, né? Então eu acho que eles têm um acesso mais fácil ao conhecimento do que as pessoas tinham antigamente. E se você for comparar um cara que quer virar atleta lá fora, provavelmente, como eu falei na pergunta anterior, ele tem uma estrutura melhor financeira para ser atleta. Ele tem como competir com mais frequência, ele tem como tomar um suplemento melhor, que no início, na faixa azul, roxa, beleza, é vontade que ganha. Mas quando você começa a precisar de um profissionalismo maior, faixa marrom e preta, mano, tudo conta, tudo conta. A cama que você dorme, a água que você bebe, tudo isso faz diferença. Então sim, eu acho não que eles vão passar o Brasil, mas que eles vão competir de igual para igual, que é o normal quando um esporte se torna internacional. Eu acho que isso é normal, não que eles sejam melhores, que eles sejam... E o dinheiro tá lá. Essa questão de jiu-jitsu americano é um puro marketing da Flow Grappling, do Keenan, que o dinheiro tá lá, eles querem promover eles mesmos, então eles investem mais dinheiro nos próprios atletas, mesmo não sendo nada demais, para poder botar eles mais na mídia e vender como se os gringos estivessem começando a dominar o jiu-jitsu, que não passa de uma narrativa para vender eles mesmos. E é isso. O Flow Grappling nunca mais vai postar nada meu. Já não postam. Agora então pode ser campeão mundial que eles não vão postar. Como diminuir o nervosismo para ter um melhor desempenho? Eu vou deixar essa para o final, porque tem umas 3 perguntas iguais dessa. Então vou deixar para o final essa pergunta aqui, de como diminuir o nervosismo para campeonato e ter um desempenho melhor. BJJ Taquizo falou que é muito sou muito seu fã. Muito obrigado, eu vou deixar para o final a sua pergunta. Essa aqui é boa também. A humildade e a paciência são os principais princípios para evoluir no jiu-jitsu? Cara, eu diria que sim, se você... Porque humildade é uma parada que tem como você ir se aprofundando no que é humildade para você. Né? Se humildade for você saber ouvir os outros, você saber reconhecer que você nunca é bom o suficiente, que você precisa estar evoluindo, que você precisa sempre aprender, todo mundo tem algo para te ensinar. Né? Eu acho que esse tipo de humildade é muito, muito necessário para você evoluir no jiu-jitsu e é sim um dos princípios importantes. Não acho que seja o mais importante, mas é muito, muito importante. Né? Eu acho que com o tempo no jiu-jitsu você vai ficando bom e as pessoas vão... Não que você perca a humildade, mas às vezes o seu professor fala, pô, ele tá bom demais, ele começa a não querer dar mais pitaco no que você está fazendo. E você começa a achar que você é autossuficiente, né? Isso já aconteceu comigo, até acontece, porque eu treino um pouco sozinho, porque eu me treino tecnicamente hoje. E aí quando uma pessoa vem um dia falar alguma coisa, você demora para querer naquilo, porque você está acostumado a você fazer por você sempre. E isso é um tipo de... não é uma soberba, é consequência de você estar se treinando um pouco sozinho tecnicamente, e aí você acaba passando por isso, né? Então você precisa ter humildade para saber ouvir qualquer um e saber interpretar.
não quer dizer também que tudo que você ouvir é o que você tem que colocar em prática, você tem que saber filtrar. Mas é importante você ter uma pessoa que te ajude a fazer isso, né? No caso, pra mim, é o meu pai, que inclusive é muito bom nisso. E a paciência, de fato, já falei e falo várias vezes, jiu-jitsu leva tempo pra você aprender. Existem coisas no jiu-jitsu que não adianta eu falar pra você, ou mostrar pra você, ou desenhar pra você. Você só vai entender com anos e anos de prática. Ah, Léo, eu comecei anteontem. Paciência. Outro dia um moleque me perguntou quais são as horas que eu acho que são necessárias para evoluir no jiu-jitsu. E coincidentemente, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Bounce, que é de um tenista de mesa inglês, que ele criou a teoria das 10.000 horas, que você precisa praticar um esporte por 10.000 horas para você poder se tornar expert nele. E além disso, não são só 10.000 horas. 10.000 horas conta, faz a conta aí comigo. 10.000 horas são quantas horas por semana? Pensa que você treina de segunda a sexta, de segunda a sábado. Pera aí, que minha assistente tá fazendo conta. São 40 horas por semana. E para treinar 40 horas por semana, são 6 horas por dia de segunda a sábado. É muito difícil. São muitas horas que você pode se quebrar fisicamente. Ou seja, para você treinar 6 horas por dia de segunda a sábado, você precisa aprender como treinar. E treinar 6 horas não quer dizer rolar por 6 horas. Ele fala muito isso no livro. Que todos os esportes existem práticas muito específicas para cada fundamento do esporte. E você precisa disso. Beleza, eu vou fazer 1h30 de posição, eu vou fazer 1h30 de sparring, eu vou fazer 1h30 de... de pilates, eu vou fazer 1h30 de dando aula, que você também aprende muito dando aula. Então eu falei isso pro moleque que me mandou mensagem. Eu falei, cara, tenta fazer no mínimo 4 horas por dia de segunda a sábado. E você mesmo assim vai demorar uns 10 anos pra bater isso aí, né? E é isso. Você precisa de uns 10 anos fazendo jiu-jitsu todos os dias, bastante pra você se tornar. Não tô falando pra você se tornar, pra você ganhar um campeonato, mas pra você se tornar um nível expert. Eu acredito que eu já tenha batido as 10.000 horas. Eu comecei jiu-jitsu com 3 para 4 anos de idade. E eu treino várias horas por dia há vários anos. Então provavelmente já bati. E quanto mais específico for essas horas, maior a sua evolução. Então sim, seja paciente. Só treine, continue treinando, tente treinar cada vez mais certo, cada vez mais específico, ser humilde para ouvir as pessoas, você vai evoluir. E são 250 semanas. 250 semanas são quantos anos? Sei. Dividido são quantas semanas no ano? Esquece. Me fez passar vergonha aqui, alguém bota aí a conta, porque eu tenho certeza que alguém vai fazer a conta. Vai lutar o Mundial da BJJF? Não, ainda estou sem visto. Essa é bem breve, né? Não tem muito o que falar. Tô pensando qual dessas eu vou colocar na thumbnail assim, tipo, pá, estarrecedora pra fazer vocês clicarem no vídeo. Como foi sua época de azul? Cara, minha época de azul foi brilhante, né? Porque eu fiquei de azul, eu peguei azul com 15 anos, eu ainda era infanto juvenil, lutei nos campeonatos pequenos, porque não podia lutar campeonato grande. Ganhei uns campeonatinhos pequenos lutando de juvenil, lutei até de adulto. Eu lembro que eu tinha 15 anos, eu lutei um Arena Abuses de adulto, né? Pô, o Jaime Júnior ficava puto com isso. E quando eu subi pro juvenil, meu primeiro ano, eu ganhei o europeu, eu ganhei o PAN e fiquei em segundo no absoluto. Fui vice-campeão mundial, né? Perdi a final, empatei a final, perdi. Depois eu lutei um Vitória Open, fui campeão categoria absoluto, fazendo várias guerras. Depois ganhei um brasileiro de equipes, né? Ganhamos um brasileiro de equipes, foi o evento mais irado que eu já lutei na minha vida. Né? Pra quem não sabe como é que funcionava, de repente tem algum vídeo no YouTube. O brasileiro de equipes é o melhor campeonato do mundo. E aí virou o ano, eu lutei o europeu, fui campeão juvenil 2, categoria absoluta do europeu, machuquei o joelho e entrou a pandemia. Então essa foi minha faixa azul. Fiquei basicamente 1 ano e meio assim. E eu perdi um mundial só na faixa azul. Perdi a final do mundial. O resto eu ganhei praticamente tudo. Então foi
fantástica, né? Faixa azul, que saudades, inclusive. Agora vamos voltar para fechar para aquela pergunta de como diminuir o nervosismo. Eu podia resumir falando também queria saber, porque eu ainda fico nervoso bastante para lutar. Mas, inclusive, tem um livro muito bom também. Não vou pegar para mostrar, mas esqueci o nome. O Jogo Interior do Tênis. Esse jogo fala muito sobre mental para esporte, né? Ele é do tênis, mas é para esporte no geral. Muito bom, muito bom. Mas, cara, eu acredito que mentalidade pro jiu-jitsu é tentativa e erro. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ir lutando e testando. Tipo assim, poxa, fui lutar esse campeonato e eu tava na vibe ouvindo rock, que eu queria matar todo mundo. E eu cheguei lá, lutei muito bem. Ah não, cheguei assim, chegou na hora, eu tava acelerado demais e deu errado. Ou então, eu não gosto de escutar música, eu gosto de relaxar, nem pensar na competição umas semanas antes, só continuar treinando e tal, como se nada tivesse acontecendo, que é o meu estilo. Eu quero chegar o mais próximo possível de esquecer que vai ter competição. Né? É difícil, muito difícil, porque eu sou muito ansioso e a ansiedade me atrapalha. Né? Na real, o meu problema não é o desempenho na competição, é as semanas antes da competição, que me afetam muito mentalmente, eu fico muito ansioso, me sentindo mal. Todo mundo se pergunta, eu acho que é normal, tipo, pô, por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou lutar? Pra que eu tô indo me testar? É normal, a gente quer se proteger, né? É do ser humano. Eu acho que o quanto menos eu pensar na competição, criar essa tensão de guerra, não sei o quê, melhor pra mim. Porque eu me sinto um cara bom tecnicamente e quando eu tô relaxado, eu consigo me soltar mais. Então eu tento não criar tensão. Tem gente que gosta dessa tensão de guerra. Isso nas semanas antes. Na hora da luta, às vezes eu crio essa tensão. Principalmente se eu for lutar com um cara muito bom. Cara, eu luto muito bem quando eu vou lutar com um cara muito foda. Porque eu incorporo, falo tipo assim, vamos ver então se tu é pica mesmo. Então, eu gosto de estar relaxado, eu lido assim, eu tento ficar o mais relaxado possível antes da competição. Eu busco estar lendo muito livro de atleta e de esporte para ver vários tipos de mentalidade diferentes. Mas como eu disse, para mim é tentativa ou erro. Se inscreve todo final de semana para lutar. Só de você estar lutando já ajuda a lidar. Você vai aprendendo aos poucos como você se sente bem, como você se sente mal. Você vai começar, o evento começa a não ser um lugar estranho para você, isso é importante. Quando você está acostumado a lutar, você entra lá, você se sente familiarizado. É muito ruim. Pô, quando você vai a primeira vez num consultório de um médico, você chega lá todo com medo de fazer uma besteira, você vai a primeira vez no Detran, tu fica todo... Toda vez que você vai para um lugar novo, é uma situação diferente, é uma situação esquisita. Primeiro dia de aula. Então, quanto mais você vai, mais você vai se soltando. Então, acho que você precisa conviver mais com essa adrenalina da competição para você aprender a lidar com aquilo ali. Né? Então, resumindo, eu acho que é isso. Mas é um trabalho infinito. Eu lido com isso até hoje. Inclusive, façam terapia. Eu faço terapia, me ajuda, né? E eu acho que é importante para todo mundo. Já faço, não está dando certo. Procura outro. E tá tudo bem, né? Então, é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo de pergunta. Talvez tenha ficado maior do que eu esperava. Eu vou tentar fazer uma edição bem chula mesmo, só pra postar esse vídeo pra vocês. E eu quero, por favor, feedback nos comentários. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se não é a vibe do canal, não interessa a vocês, por favor, sejam sinceros pra ajudar. Lembrando que eu vou tentar selecionar os melhores comentários de pergunta pra semana que vem, mas é mais fácil de eu achar os que sejam membros ou os que doem que seja 10 centavos, porque fica destacado pra mim. Não tô pedindo pra ninguém doar pra eu ler a pergunta, ainda não sou o Ryan Santos, um dia quem sabe, mas Camille revirou o olho aqui. Mas é isso, obrigado, até o próximo, curte esse vídeo aí e deixe seu feedback. Os